partir de agora, você pode lançar o seu nome na chamada. Amém? Eu vou cantar mais um pouquinho, tá tão gostoso. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Canta comigo. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei, vocês estão ouvindo participação especial aí? O Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, amém, glória a Deus. Ficamos travando, só vou ouvir a voz deles. Então vamos abrir o pessoal aí, não é que eu ouvi a voz de vocês, eu também, morrendo de saudade, né? Fala aí, gente, como é que foi aí esses 15 dias aí? Como é que estão as coisas? Conta a bênção aí. A Sandra pegou Covid, mas já sarou, né, Sandra? Quem que é essa? Ali. Liga o microfone aí pra gente te ouvir, tá? Pastor, bom dia a todos. Eu e minha filha, né, testamos positivo, né? Tivemos o sintoma a partir de sexta-feira, sábado, mas estamos em tratamento em casa, com a glória de Deus. Estamos passando bem, com sintomas bem leves, mas é muito frágil. O corpo da gente é muito, muito frágil. Qualquer esforço, qualquer demanda maior, exige muito do pulmão e a gente fica muito cansado, tá? Mas estamos bem, graças a Deus. Senhor, de plena recuperação, plena saúde. Amém. Em nome de Jesus, cura completa, recuperação completa para a glória do Senhor. Amém? Amém. A minha filha tem um filhinho de 3 anos, ela está isolada dentro do quarto, o marido deixou uma semana o trabalho para ficar em casa tomando conta, porque a secretária dela também testou positivo. Então, são os dois lá agora com o Pedro, de 3 anos, e na bênção do Senhor, eles vão passar por isso também, né? Amém, amém. A Francine também está com participação especial ali, gente. Olha que legal. Quem está ali com a gente? Olha! Me acorda cedo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha o cabelo dessa. Que bonitinho, gente. Que lindo. Amém. Helena. Ô, Helena, você vai voltar para BH, não, Helena? Bom dia, graça e paz. Olha, por enquanto não. Foi o Senhor que levou para Belo Horizonte, onde eu permaneci por 4 anos e meio, trabalhando e
fazendo bom curso na IBC, retornei final de janeiro, me aposentei, mas, enfim, tenho muita saudade de todos, tenho muita saudade das aulas presenciais, dos momentos que nós vivemos, estão guardados no meu coração, levarei para a eternidade, com certeza. Mas há um tempo para todas as coisas, e Deus já havia me mostrado que eu retornaria esse ano. Amém. Então, não foi surpresa. Mas eu estou bem, né? Estou com minha mãe, minha irmã, e mantendo o isolamento, porque nós somos grupo de risco. A minha mãe, muito mais, porque tem 83 anos, faz 84 na semana que vem, e a minha irmã tem Parkinson, então também o risco é maior. Mas, enfim, estamos conduzindo e eu estou bem infeliz porque estou tendo o privilégio, né, de continuar fazendo os cursos, de vendo os meus amigos, de vendo, né, convivendo com Sandra, que é uma irmã que Papai do Céu me deu, convivendo mesmo à distância com você, Túlio, com a nossa querida Ainoã, que tanto nos alegrou nas vezes que esteve conosco, né? E eu, no sábado passado, quando nós discutimos o texto que nós vamos apresentar, eu disse, e eu quero fazer essa referência desde logo, para não correr o risco de esquecer, eu disse que quando o Tiago fala de mestres, naturalmente ele faz toda referência ao Senhor Jesus, que foi o verdadeiro mestre que a humanidade conheceu e que dividiu toda a história da humanidade. E esse mestre, e a gente teve a felicidade, tem a felicidade de ter o Túlio como mestre. Túlio, eu quero, em nome do meu grupo, se assim posso fazê-lo, e em meu nome, dizer para você que você é um grande mestre e você segue o exemplo de Jesus Cristo. No meu sentimento, né? Por favor. Isso só é possível porque você tem ao seu lado essa grande auxiliadora, ajudadora, que é a Ainoã, né? Então, receba os nossos agradecimentos, a nossa eterna gratidão, tá bom? Obrigada. Obrigado demais, Helena. Obrigada, Helena. Obrigada. Helena, obrigada. Faça as palavras da Helena assim. Eu que agradeço, deixa eu falar também, então. Pode falar. Eu que agradeço, que eu sei que quando ele do sábado, na segunda, que ele está na aula, para ele um dia é diferente, eu vejo o quanto ele gosta de estar aqui, ele gosta de subir, inventa um monte de coisas, às vezes fica horas ali pensando num questionário, numa provinha, como é que vai ser, hoje é o pessoal que vai apresentar, então, assim, ele curte mesmo, o pessoal, até os meninos ficam assim, não, pai, como que você gosta de dar aula, né? Então, assim, a gente fica feliz de saber que é bom fazer uma coisa que a gente gosta, né? E ser reconhecido também. É de Deus, não é? É de Deus, né? A aula do Túlio é a aula, que nos fez muita falta, viu, Túlio? Que Deus te use, te capacite, viu? Que, assim, realmente tem sido muito bom para a gente, né? Para o crescimento de cada um de nós. E, assim, eu fico muito alegre com as nossas aulas, viu? Que Deus o abençoe a sua família, né? Aí, a cada dia mais e mais. Amém. Recebo a oração de vocês. O Avete estava acompanhado, eu não sei se ele está sempre acompanhado, de vez em quando aparecer sozinho, ou se é participação especial também. Só que ele sumiu aqui da câmera agora. Quem que é? Estava um casal? Estava um casal, eu não sei se era participação especial também, não sei se ele desconectou. Deixa eu ver aqui, cadê ele? Fiquei muito tempo sem entrar no Meet, agora ele não está aparecendo mais os 40, está aparecendo só 16 para mim. Acho que vou ter que reinstalar aquele programinha, mas não vou fazer isso agora não. Tá? O importante é que está todo mundo bem, glória a Deus, né? A gente
como a Inoa falou, a gente curte, não é só porque eu curto dar aula, não, acho que porque eu curto isso. Se fosse dar aula de outra coisa, já dei aula até de informática, de tanta coisa na vida, não é a mesma coisa. Olha lá, apareceu lá o casal, o Avled com a... Quem que é a Avled? É sua esposa, né? Fala pra nós aí, querido. A Lorena, minha namorada. Ah, Prazer, Lorena. então tá bom, é beijo, eu não sabia que vocês eram. Glória a Deus. Bom, É que eu faço o curso também, só que hoje que eu tô na casa dele. Entendeu? estamos separados, eu não sabia. Tá bom. É o seguinte, hoje, então, nós temos as apresentações dos grupos, né? Não vamos gastar muito tempo, não, afinal de contas, é corrido, parece muito tempo, mas não é. Nós temos 3 grupos para apresentar hoje. O grupo G1, que é formado pela Fátima, a Fábia, a Sandra, a Helena e a Carla. O grupo G2 é formado pela Priscila, Heloísa, a Cláudia, a Aline e a Adriane, e o grupo G3 pelo Ricardo, Tiago, Leandro, Felipe e Avlete, né? De modo que todos vão falar sobre o capítulo 3 de Tiago, mesmo que tenha um tempinho aí, eu espero que todos tenham lido o capítulo 3, né? Então, como eu disse na última aula, está delegada a função, né? Então, é uma responsabilidade, estou brincando, né? Mas eu sei que é com graça, né? A gente sabe que o Espírito Santo fala através do povo de Deus inteiro, não só através do, entre aspas, mestre, né? Isso é uma coisa, eu acho que, como a Heloísa falou, minha aula é legal, não é porque eu fico falando muito, é porque eu oportunizo mesmo que vocês possam trazer, claro, de forma guiada, de forma orientada, aquilo que Deus tem dado a vocês, né? Eu acho que esse que é o desafio do líder, e é para isso que vocês estão sendo treinados, para vocês replicarem isso, né? Deixarem as células de vocês falar, deixarem os GDs de vocês, as turmas de vocês, quem dá aula, enfim, deixarem a família de vocês falar, porque senão se deixar a gente fala. Isso não é bom, não, tá? Então, é bom ouvir, melhor ouvir do que falar, né? Então, vamos ouvir aí o grupo G1, com toda a graça aí, falar sobre Tiago 3, de 1 a 6, fazendo as devidas referências. Fiquem à vontade, por favor, vocês têm aí o tempo suficiente, necessário aí, eu vou alertando qualquer coisa se passar muito do tempo. Vamos lá. Bom, vamos começar por mim. Bom dia a todos. Bom dia, Fábio. Tenhamos um sábado e final de semana abençoado. Eu vou dar início aqui e depois vai ter continuidade mais uma vez. Eu vou fazer uma breve oração aqui e vou passar a palavra para a Helena, tá ok? Senhor, obrigada por esse nosso encontro. Obrigada por podermos aprender sempre mais de tua palavra. Que o Espírito Santo nos conduza e nos dê entendimento a cada palavra que vamos ouvir aqui hoje, para que sejam aplicadas em nossas vidas. O Senhor nos abençoe a todos nessa manhã. E o Senhor abençoe o Túlio e a família dele, como já foi dito, toda essa dedicação, todo amor que ele tem, né, em nos ensinar, em estar aqui conosco. O Senhor abençoe mesmo, imensamente, ele e toda a sua família. E agradeço mesmo que tenhamos mesmo um dia proveitoso e possamos aprender sempre mais, cada vez mais de tua palavra, Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou passar a palavra para a Helena, que ela que vai falar sobre o estudo. Mais uma vez, bom dia a todos, graça e paz. Nos coube falar de Tiago 3, 1 a 6. E eu vou ler o texto na medida que eu for falando. Para apresentar esse trabalho, nós fizemos 2 reuniões, nem todas pôde participar, mas conseguimos chegar a um consenso da forma que iríamos apresentá-lo, né? E para falar sobre o texto bíblico, eu li a NVT, NVI, e a minha Bíblia de estudo é a Thompson Almeida, edição contemporânea.
E me valho também do livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, com o título Tiago, Transformando Provas em Triunfo, da editora Agnus, primeira edição de 2006. E o capítulo é o de número 5, Como Conhecer o Poder da Língua. Pois bem, também me valho das referências bíblicas de outros livros da Bíblia, mencionados por cada uma das nossas colegas e também escolhidos por mim. Salmo 120, Salmos 141, 3 e Provérbios, eu citei vários apontamentos que também vou lê-los na medida da apresentação. E o nosso texto começa assim: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. E o que Tiago quer nos dizer com isso? Ele quis dizer naquele tempo, mas a Bíblia é um livro que se renova a cada amanhecer. E ele nos quer dizer o seguinte: bom, não há nenhum problema de nós querermos ser mestres. Não é nenhum demérito querer ser. Mas é preciso se acautelar de como ser e como deve ser um mestre. Por quê? Na medida que nós buscamos conhecimento e vamos estudando, conhecendo a palavra, e nós estamos vivendo exatamente isso aqui, que é buscar conhecimento da palavra, para que nós nos aproximemos mais de Deus. Porque na medida que eu estudo a palavra, eu me torno mais íntima do Senhor. Em contrapartida, na medida que eu estudo mais e mais, e conheço mais e mais, nós seremos mais cobrados. O juízo para nós será mais severo. Naturalmente que entre nós, alunos, e o mestre Túlio, no patamar que nós estamos hoje, ele vai ser o mais cobrado, né? O juízo de Deus com ele é mais severo. Por quê? Porque ele conhece mais da Bíblia, ele conhece mais dessa Constituição. E eu faço uma referência da Bíblia como a Constituição da República. A Constituição da República é o nosso manual como cidadão. E a Bíblia é o nosso manual como cristão. Então, na medida que eu conheço mais e mais a palavra, eu vou ser mais cobrado. De outro modo, eu não posso, assim como eu não posso alegar a ignorância da lei para cometer um crime, eu não posso alegar também ignorância da palavra de Deus. Porque, querendo ou não, em algum momento de nossas vidas, ainda que seja ao passar, seja algo superficial, mas nós ouvimos a palavra de Deus. Então, nós não podemos alegar ignorância também. Não é porque não somos mestres que nós podemos sair por aí pecando, falando, né? A Deus dará. Pois bem, quando nós vamos para o segundo, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Meus irmãos, a nossa língua é a nossa pedra de tropeço. Infelizmente, muitas vezes nós falamos coisas que não devíamos falar.
E é exatamente por isso que nós temos uma boca só e 2 ouvidos. Então, o grande segredo, e que a gente precisa aprender e buscar a Deus, ao Espírito Santo, que nos dê sabedoria, nos dê entendimento, discernimento, para que a gente evite tropeçar tanto nas nossas palavras. É preciso que nós nos acautelamos no falar, porque uma vez dita a palavra, não tem retorno. Falou, pronto. E isso nós estamos vendo acontecer em dias de hoje. São os fakes que existem tanto por aí. E aí eu chamo a atenção para um fato e eu gosto de participar, de ter redes sociais, inclusive para evangelizar. Mas eu fico observando as redes sociais e vejo cristãos escrevendo coisas, comentando coisas, replicando mensagens que não coadunam com a sua condição de cristão. Então, quando eu vejo uma notícia, ainda que se eu tiver a oportunidade de verificar se ela é verdadeira, mas eu preciso verificar se eu devo ou não replicar aquela mensagem, ainda que ela seja verdadeira. Porque o nosso testemunho fala muito alto. Quando nós calamos e deixamos conduzir pelo nosso testemunho, ele pode levar pessoas até Cristo. E também, através da nossa fala, nós podemos levar pessoas a Cristo ou tirar pessoas da presença de Deus. E eu costumo dizer que quem tira pessoas de dentro da igreja não são as pessoas que estão lá fora, não. Somos nós que estamos dentro da igreja que nos intitulamos como igreja. Então, nós não podemos, de forma alguma, ser pedras de tropeços na vida das pessoas. Quer gostamos ou não, sabe? Então, a nossa conduta precisa ser pautada pelo nosso testemunho, pelo nosso falar, pela nossa forma de demonstrar aquilo que nós estamos aprendendo. E o nosso aprendizado, com essa carta de Tiago, se nós permitirmos que isso penetre nas nossas entranhas, nós vamos sair desse curso muito melhores do que entramos. Porque ela é um presente de aconselhamentos para a nossa vida diária, para o exercício da nossa vida cristã, para o exercício da nossa vida secular, né, em todas as áreas, porque a nossa vida se divide em várias áreas. E nós podemos enumerar aqui as principais: a vida em família, a vida na igreja, a vida no trabalho, a vida na sociedade num todo, né? Então, cuidado, nós não podemos ser pedras de tropeços na vida. Obviamente que não somos perfeitos, mas nós estamos aqui em busca dessa perfeição. Claro que não chegaremos a 100%, o perfeito foi Jesus Cristo, mas nós podemos amanhã sermos pessoas melhores. Vamos ao 3. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo.
Eu falo disso com uma certa propriedade, porque eu observo aqui, estou morando em Timóteo, e num sítio, e meus sobrinhos têm criação de cavalo, meu irmão, e eu fico observando como eles controlam os animais, como eles ensinam os animais, né? E aí eu fico pensando, nós precisamos de freios? Ora, precisamos. Sabe? Que referência. Aí alguém pode falar assim, mas você... Gente, tem hora que nós somos pior do que um burro. Infelizmente. Pior do que um cavalo. Porque o cavalo, você colocou o freio, o burro, a mula, você colocou o freio, você conduz ela onde você quer. Sabe? Ela pode pegar uma pirraça, ela pode empacar. Todo mundo já deve ter ouvido falar de mula empacada. Ela pode empacar, mas aí você consegue levar a bichinha. E nós estamos colocando freios na nossa língua? O que domina a nossa língua? Que freio é esse que Tiago fala? Por que ele utilizou essa coisa do freio? Olha, qual que é o freio que nós precisamos de buscar diuturnamente? Gente, é o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa agir nas nossas vidas. E ele não é intrometido, ele é delicado, ele é educado, ele é elegante. Então, ele precisa da nossa permissão. Ele precisa que nós abramos os nossos corações, que nós rasgamos o nosso coração e permitir que ele faça morada em nós. E aí, ele vai, a cada risco de falar o que não deve, ele vai acender a luzinha. Porque se eu já vivi essa experiência de, no momento que eu paro para pensar um pouquinho no que eu vou falar, o Espírito Santo sabe o que eu vou falar, porque ele conhece os meus pensamentos até de amanhã, até daqui a um ano, porque a palavra de Deus nos diz que ainda antes que nós fôssemos geradas, ele já nos conhecia. Ele sabe exatamente o momento da nossa concepção. Ele sabe exatamente as informações que nós vamos trazer registradas em nosso DNA. E sabe tudo que nós vamos fazer, exatamente o dia que ele vai nos recolher, vai apagar a nossa luz. Então, ele sabe tudo. Então, se nós permitirmos que esse Espírito Santo maravilhoso, esse amigo de todas as horas, esse amigo inconfundível, se nós permitirmos que ele haja em nossa vida, que ele fale, que ele nos oriente, naturalmente, que nós vamos ser mais prudentes e vamos tropeçar menos. Nós não vamos precisar daquele freio dos cavalos, mas nós precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Seguindo, 4, vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Olha, quem já fez uma viagem, um passeio, um cruzeiro, tem exatamente noção dessa passagem. E é verdade. O leme é tão se medido
a proporção do navio com leme, ele é tão pequeno, ele é quase invisível. E ele impede que o navio saia batendo ou até afunde, porque ele conduz o navio, ele vai conduzindo. Aí evita as avalanches, evita todo o risco. Os tripulantes, assim como os passageiros do navio, enquanto o leme estiver funcionando, está seguro. Estão seguros. E assim é a nossa vida. Enquanto nós permitirmos que o Espírito Santo nos conduza, nós também estaremos seguros. Porque quantas vezes nós fazemos estragos imensos ao não permitir que o Espírito Santo conduza as nossas vidas. E eu chamo a atenção para a palavra submissão. E aí, eu falo com as minhas amigas mulheres, de modo especial. Falo com todos, mas chamo a atenção das mulheres. E a maioria de nós que frequentamos bancos de faculdades, de graduação, pós-graduação, e, às vezes, tem determinados cursos que nos dá maior independência, e a minha formação é em Direito, e advoguei por mais de 30 anos, trabalhei no Tribunal de Justiça, então a gente ganha uma independência além daquilo que a gente imaginava, e a gente tem dificuldade de assimilar a palavra submissão, porque nós a entendemos como jugo. Quando nós ouvimos a palavra submissão, nós pensamos no jugo. E aí é bom que a gente pare, especialmente nesse sábado, para refletir sobre isso. Como eu me sinto em relação ao Espírito Santo? Eu me sinto subjugada ou me sinto apenas submissa? Gente, submissão, se a gente permitir desmistificar aquilo que nós temos entranhado e ressignificar essa palavra, nós vamos viver melhores. Por quê? Porque submissão não quer necessariamente dizer jugo. Ao Espírito Santo, o Espírito Santo tem a missão de nos conduzir, de nos levar pela vida fora. E a nós, a submissão de fazer a vontade dele. Como assim? Eu vou auxiliar. É o papel de auxiliadora. Ao Espírito Santo, a submissão. A missão. A mim, a submissão. Eu me submeto a ele no amor, porque ele me ama, e eu conduzo a minha vida fazendo a vontade dele, como auxiliadora. Eu vou auxiliá-lo na obra de Deus, a expandir a palavra de Deus, levar o evangelho a todas as criaturas. É preciso que nós compreendamos e, neste momento, vamos ressignificar a palavra submissão para entendermos que nós somos auxiliadoras. E aí vale não só para as mulheres, mas vale também para os homens. Somos todos auxiliadores de Cristo na condução desse reino, e nós precisamos levar a palavra a todos os povos e línguas.
Não é isso que diz a igreja? E é isso, e nós que somos igrejas temos que agir assim. O Espírito Santo nos dá a submissão, a condição de auxiliadores. Pois bem, assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua, ela tem um poder quase que sobrenatural, né? Se a gente, e estou aqui fazendo, né, um chamado de consciência, e quando a gente, né, e que bom que eu estou apresentando esse trabalho, porque, gente, eu estou ganhando tanto puxão de orelha, porque eu falo demais, sabe? Então, Sandra sabe disso. Então, assim, é pequena a língua, mas ela faz um estrago descomunal. Quantas vezes nós entristecemos as pessoas que amamos? Quantas vezes nós jogamos fora as maiores oportunidades de nossa vida? Exatamente por falar demais. Ao invés de pensar, nós falamos. Vem, a gente fala. E isso aí, nós precisamos de estar atento à luz do Espírito Santo. E eu, ao ler a parte do livro do reverendo Hernandes, eu peguei 2 exemplos dele, de líderes que são lembrados nos nossos dias e serão para sempre lembrados, que um construiu e outro destruiu, exatamente porque tinham o dom da oratória. Martin Luther King, ele foi um líder de imenso sucesso, porque ele motivou, né, e defendeu a igualdade de direitos civis entre brancos e negros nos Estados Unidos, né? Então, ele, com a oratória, ele lutou pela igualdade de direito, defendeu bravamente isso, foi prêmio Nobel da Paz e morreu. Mas, morrer como herói, mas ele morreu como herói. E isso tudo porque ele fez bom uso da língua, na defesa intransigente dos direitos de negros e brancos, de igualdade, no sentido de igualdade, no sentido de inclusão. Porque a língua pode incluir, assim como pode excluir. Ao contrário, Hitler, com o mesmo dom da oratória, ele causou inúmeras catástrofes. Ele levava as pessoas a um estresse tão grande que ele matava só com a língua. E isso nós podemos ver, e aí a gente, quando você assiste o Holocausto, a lista de Schindler e o pianista, você vê o que realmente aconteceu, né? O que Hitler conseguiu fazer ali na época do nazismo e deixou esse legado. Se Luther King deixou um legado de inclusão social, ao contrário, Hitler deixou um legado de destruição. Então, isso é o que a língua faz. Tudo porque falava bem. Então, o falar bem, nós podemos tirar proveito da nossa oratória para construir e podemos tirar proveito da nossa oratória para destruir. Agora, o que habita em nós? Qual espírito está habitando no coração de cada um de nós? Porque o inimigo das nossas almas, ele não nos pede autorização, ele entra na nossa vida, assim,
como uma avalanche, e aí a gente faz aquele estrago. Mas, ao contrário, o Espírito Santo é tão gentil que ele fica ali observando se nós o aceitamos. O outro não pede licença, mas o Espírito Santo nos pede licença. E o 6 diz o seguinte: a língua também é fogo, mundo de iniquidade situado entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. E quando eu falo de fogo, eu que moro aqui no sítio, eu sei o que significa o fogo. Nós temos uma reserva aqui. Esse ano, já tem alguns anos que não vem fogo aqui, então ela está bonita. Mas ela já foi linda. Mas alguém coloca um fogo criminoso nas redondezas e vem e destrói tudo. E assim, e é tão rápido, e o fogo é nessa época, né, de muitos, vem nessa época de seca, no mês de agosto, mês de setembro, que tem muito vento, então, uma faíscazinha que joga, né, que o vento joga de um lado para outro, ele faz aqui, e deixa aquele rastro de destruição. Gente, isso é nossa língua. Agora, nós precisamos estar atentos. Da mesma forma que o fogo consome, a nossa língua pode consumir. A nossa língua é um perigo, meus irmãos. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para que nós sejamos mais cautelosos, né? No falar, no agir, né? E aí eu quero deixar algumas referências para que a gente possa, né, marcar tudo isso aqui que eu falei. E aí eu digo para vocês que eu dificilmente escrevo o que eu vou falar, porque eu sempre peço ao Espírito Santo que me conduza. Não é que eu sou um primor, não, que, aliás, eu me considero uma lambona. Mas eu me permito, e aí eu me submeto ao maravilhoso Espírito Santo para que ele faça de mim um instrumento, né? Então, aí eu vou lá no Salmo 120, que diz o seguinte: na minha angústia clama ao Senhor e ele me ouve. Ó Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que te fará ele? O que te acrescentará, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino e Mesé, que habito entre as tendas de Quedar. Já há tempo que a minha alma habita entre os que eu dei a paz. Sou homem de paz, mas quando falo, eles são pela guerra. O 141... Helena, eu vou só pedir para você ir resumindo aí, porque senão os outros dois grupos não vão conseguir. Tá ótimo, tá? Maravilhoso, mas só para... Não, tá, é bom, tem que me dar sinal mesmo, senão eu, né? Você já viu, né? Eu disse que falo demais. Então, eu vou dar só mais uma referência, né? Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta transgressão. O que modera os lábios é prudente. E as referências que nós anotamos, de consenso com o nosso grupo, Salmo 120, Provérbios 6, 16 a 19, Salmo 141, 3, Provérbios 16, 27, 12, 18, Provérbios 21, 23, 10, 19, 18, 21. São essas as referências que nós pontuamos e que falam exatamente do poder da língua. E aqui, finalizando, muito grata a Deus por esse momento,
Obrigado a todos pela paciência, né, em ouvir. E a minha conclusão é o seguinte: na língua está a vida e a morte. Agora as meninas vão cada uma falar uma frase para concluir o nosso trabalho. Tá. Antes de falar, ao invés de contar até 10, vamos contar até 1000, para dar tempo da gente ouvir o que o Espírito Santo quer falar com a gente. Tá? Pessoal, vamos lá. A Helena fez uma referência ao incêndio do sítio, e eu tinha separado uma frase aqui, no estudo bíblico, na Bíblia da Thompson, que diz o seguinte: a língua sem freio é semelhante ao incêndio, que consome descontroladamente. E nós temos visto isso essa semana toda na televisão, a luta, né, do pessoal para controlar o incêndio. Como que é devastador aquele incêndio ali na mata, sem controle nenhum. E essa é a nossa língua. Quando a gente fala o que não deve, fala sem freios, né, é como se fosse um incêndio descontrolado e devastador. Amém? Então é isso. Provérbios Cadê a Fábio? 10:14 diz: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Amém. Bom, é só para terminar, Túlio. Tá. A minha frase, só para terminar e concluir. Bom, às vezes é melhor se calar do que estar certo. Só para fechar aí. Amém. Gente, perfeito, fantástico, né? O grupo todo aí, trabalhando, linda apresentação, viu? Parabéns, muito bom mesmo. Não só a Helena, mas a gente sabe que todo o grupo trabalhou, né? Mas a Helena se destaca aí como uma oratória, né? Maravilhosa também. E só para não deixar passar batido, né? Não é nenhuma... Quando eu falo, gente, assim, eu sempre vou complementar alguma coisa. Já que vocês falaram de referência, eu queria que vocês anotassem mais duas sobre a língua, que vieram à minha mente enquanto a Helena ia falando e as meninas iam falando. Gênesis 1:3 e Apocalipse 19:15. Do começo ao fim. Só que aqui é o exemplo positivo da língua. Como é que Deus criou todas as coisas? Gênesis 1:3 diz assim: disse Deus, haja luz. E a luz se fez. E lá em Apocalipse 19:15, Jesus, a Bíblia diz que na aparição final de Jesus, no final dos tempos, uma espada afiada dos dois lados saía da sua boca. E com essa espada é que ele matava os seus inimigos. Então, a língua tem esse poder mesmo, com o que vocês falaram, da vida e da morte. E não é só a nossa, é a de Deus. Quem somos nós? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, o poder da língua que nós temos é um reflexo do poder da palavra de Deus, do poder da língua de Deus. No princípio, era o verbo, era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, está em João 1. Então, tudo isso deve nos fazer refletir teologicamente, estou usando questões um pouco mais teológicas, mas para refletir na prática, por que a língua é tão relevante, tão importante? Porque para Deus ela é o instrumento pelo qual ele cria, ele faz e ele desfaz, ele gera, ele mata, ele resolve, né? A oração é o quê? É palavra. A resposta de Deus é o quê? É uma palavra, é Deus dizendo. Então, o poder da língua ele simplesmente é uma consequência, o poder da nossa língua é simplesmente uma consequência do poder da língua de Deus, tá? Só um acréscimo, não é nenhuma correção, não, tá? É só porque uma coisinha a mais aí que eu queria deixar como mensagem para vocês, quando a gente olha a Bíblia toda, né? Nessa questão aí do poder da língua, mas que Tiago, nesses 6 versículos, falam tão bem, e assim,
2 minutinhos, caso alguém queira complementar alguma coisa que o grupo falou também, tá aberto aí para depois o segundo grupo começar. Vamos lá? Alguém quer falar? Eu gostaria. Dentro, né, do que o grupo falou e do que o Túlio falou agora também, né, tem ali o princípio da primeira menção, né, que o Túlio, foi o que o Túlio, né, se referiu, e quando o verbo, né, a palavra, a primeira menção na Bíblia, né, no contexto de criação. Então, assim como Deus, ao falar, ele cria, a gente, ao falar, a gente cria ou destrói, né? Como a Helena falou. E assim, o que veio muito à minha mente, né, algo que é muito, eu creio que é muito frequente para todos, né, algo que permeia a vida de todos, mas é muito frequente, assim, nessa quarentena está sendo muito frequente na minha vida, a questão da murmuração, né? E eu tomar cuidado, eu tendo, né, os cuidados para notar se eu estou reclamando demais, se eu estou murmurando demais, e tipo assim, a partir do momento que a gente entende isso, né, que o que a gente fala cria ou destrói, a gente começa, né, a tomar cuidado, por exemplo, com a reclamação, né, porque o que vai gerar, o que vai criar, né, a nossa reclamação, né, as palavras que saem da nossa boca. E só para terminar, né, essa questão de pedir para que o Espírito Santo direcione e parar, né, silenciar. A gente está falando de fala, mas silenciar para que o Espírito Santo fale, muda tudo. É isso. Perfeito, Patrick. Obrigado. Vamos agora ao grupo 2, que continua também falando sobre a língua. Sim? Um minuto, só queria falar uma coisa que a Helena falou sobre submissão. E uma coisa que eu sempre tento refletir é que, às vezes, a gente... Desculpa, viu, gente? Minha imagem está super com sol aqui, mas, enfim. Que eu sempre tento refletir é que, muitas vezes, a gente coloca a nossa noção de submissão como uma submissão de homens. Então, a gente pega referências, igual ela falou, né? Hitler, tantas outras pessoas, países, né, que submetem uns aos outros. E a gente esquece que a submissão de Deus é a mesma submissão que a gente viu lá no Éden, por exemplo. Então, é uma submissão de cuidado, de proteção, de amor. Deus não vai... não é um jugo, não é um peso para a gente, né? A gente não vê Abraão falando, nossa, eu vivi minha vida toda e, nossa, foi um fardo. Eu estou com Deus, mas que isso? Que dificuldade. É sempre uma caminhada prazerosa, porque Deus está zelando e cuidando para a gente. Então, quando a gente entende essa noção de submissão, fica muito fácil se submeter, né? Porque Deus, ele tá com a gente e está nos protegendo. É só isso. Obrigado. De nada, Luiz. Muito bom. Só o toque. Quando você virar o inverso, tá? Tenta colocar a câmera nunca contra a janela, mas ao inverso que é isso. Não, eu coloco, mas é porque eu tenho que ficar deitado na cama e minha coluna já tá gritando aqui já. Então, hoje eu prefiro ficar sentado. Tá bom demais. Obrigado aí, Luiz, Patrick, pelas palavras, muito bom. Pelo grupo 2. Eu sei que tem mais gente querendo falar, mas a gente precisa avançar. E como o tema não vai mudar, as próximas colocações vão poder contribuir também, mas agora eu preciso passar a palavra aí para Priscila, Heloísa, Cláudia, Aline e Adriane, tá? Ainda sobre Tiago 3, só que agora do 7 ao 12. Tá com vocês. Bom dia a todos, queridos. Eu vou colocar aqui a apresentação para vocês poderem ir acompanhando os textos que nós vamos lendo. Vocês me contem se está dando para ver ou não, né? Eu vou colocar aqui. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Vocês me contem aí se está dando certo. Eu espero que vocês estejam vendo aí, então, a referência do nosso texto, né? Que é Tiago 3, 7 a 12. É o texto que nós vamos examinar, a sequência do que foi lido agora mesmo, e o assunto é o mesmo. Eu quero começar lendo aí nessa versão a mensagem. É uma versão bem diferente, traz quase uma puxada de orelha na gente, né? Porque ele começa assim, não é de assustar, podemos domar uma onça, mas não podemos domar a língua? Ninguém nunca fez isso. A língua é veneno de cobra, uma assassina cruel.
Com a língua bendizemos a Deus nosso Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem todos da mesma boca. Amigos, assim não dá. Já viram uma fonte dar água pura num dia e água imprópria no outro? Em pé de manga produz maracujá? Uma laranjeira pode dar banana? É claro que não dá para tirar um copo de água pura de uma poça de lama. Eu acho que a maioria já conhece essa versão, né? Essa versão, a mensagem. Eu sei que a Aline, que é do nosso grupo, é uma que gosta sempre de ler esse texto por causa disso, pelo impacto que ele causa. E aí eu faço uma pausa para dizer que foi muito legal essa dinâmica, agradeço ao Túlio, porque a gente teve um tempo muito gostoso de estar compartilhando e estar falando sobre o nosso entendimento desse texto, e eu procurei sintetizar aqui nessa apresentação tudo que foi trazido, começando aí pelo texto que a Aline mesmo trouxe, né? Mas agora nós vamos passar pelo texto de uma versão mais tradicional, né, para não assustar ninguém, na NVI, a NVT, que é uma nova que eu gosto muito, a NTLH também, né? Então, na NVI, que é a mais tradicional, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então, a ideia central desse versículo é esse mesmo. Que, gente, não é fácil, não. Domar a língua não é brincadeira. É difícil mesmo. A gente consegue domar animais, igual a colega estava falando antes, põe o freio, põe a rédea numa mula, no cavalo e guia de boa, mas para guiar, para tomar conta e domar a língua, às vezes não é assim tão fácil, né? O versículo seguinte, os versículos seguintes, o 9 e o 10, dizem: com a língua nós bendizemos ao Senhor o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim, né? Então a ênfase nesses versículos é isso. Como é que você vai usar o mesmo órgão para abençoar e para amaldiçoar? Como é que vai sair palavra boa e palavra ruim? Como é que você vai criar e destruir, igual os colegas estavam falando, né? Cuidado para que você pode fazer essa escolha, né? Se tem duas alternativas, é porque eu posso escolher entre essas duas alternativas, né? O texto segue ainda no versículo 11 e o finalzinho do 12, dizendo: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Mas o que a gente quer encontrar lá é a água doce, não é? Você não quer encontrar a água salgada. Você quer encontrar lá é a boa água, né? Então, se ela é capaz de produzir, se ela é uma fonte de água, que jorre dali a água boa, né? E não a ruim. E o trechinho que ficou ali no meio, que no versículo 12, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos, né? Como é que você vai? Se você chega perto de uma figueira, o que você está esperando encontrar ali é figos, igual aquela história que Jesus, aquele caso com Jesus, né? Que ele chega perto da figueira e não tinha figo, ele diz: puxa aí, pode secar, porque o que eu estava esperando era encontrar aqui eram figos. Então, quando alguém chega perto de nós, o que ele está esperando encontrar? Que tipo de fruto? Qual é a expectativa em relação aos frutos que devem sair da nossa árvore, né? Então, uma coisa importante para a gente estar refletindo, né? O livro de Tiago é cheio de referências sobre a língua, né? O trecho que nós acabamos de estudar, mas até mesmo no capítulo 1 já havia alguns versículos que falavam sobre isso. Tiago 1,19, digo: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. É igual a colega falou, por isso que tem uma boca, dois ouvidos, né? Prontos para ouvir, tardios para falar. Vamos dar um tempo, vamos esperar antes de responder, né? O versículo 26 também do capítulo 1 fala sobre isso. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a sua língua, a sua religião não vale nada. Olha que índice, que sinal, que indicativo que Tiago está dizendo que é o que mostra se a gente realmente vive aquilo que a gente professa. Olha, é fácil de saber se a sua religião ou se a fé que você professa é para valer. Olha pela maneira como você fala, vê se você está sabendo controlar a sua língua, que isso é um sinal de que a gente realmente está conseguindo praticar a nossa fé. E o versículo 5, que a colega acabou de comentar, né? Interessante que numa
versão lá, um vídeo lá na internet do pastor Hernandes, falando sobre a língua, uma pregação falando sobre a língua, ele diz assim, olha, que a língua tem várias características, né? No texto que a gente já leu isso, ela pode dirigir a vida de uma pessoa, por isso que ele compara, que o Tiago compara com o freio, com o leme, como a colega já explicou tão bem. A língua também tem o poder de destruir, e por isso que ela compara, que a carta compara para a gente com fogo, com veneno, coisas perigosas. Mas a língua também tem, se bem usada, o poder de deleitar. Assim como uma fonte de água no calor é uma delícia, assim como a sombra de uma árvore, o fruto que ela produz pode ser benéfico para a gente, a língua também pode ser benéfica. Não vamos pensar que ela só pode ser ruim, não, porque ela pode ser benéfica também na nossa vida. Né? O outro livro que mais fala sobre a língua, além de Tiago, é Provérbios. Né? A colega já citou aí alguns desses versículos, 18, 21, que diz: a língua tem poder para trazer morte ou vida, e quem gosta de falar arcará com as consequências. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Não é isso? O Provérbios 12, 18 diz: os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura, que seja esse nosso objetivo, né? As palavras dos sábios trazem cura. E o versículo 19 do capítulo 10, que a colega também citou, quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. E o livro de Provérbios fala tanto sobre a prudência, né? Como é que é o homem prudente, as consequências da prudência na nossa vida, né? Então, mais um indício aí de prudência, conseguir controlar a sua língua, deixar a boca calada, é um sinal de prudência, né? Aquele mesmo sermão do pastor Hernandes, ele destaca, citando esse versículo aí de Provérbios 6, 16 e 19, que 6 pecados o Senhor abomina, né? É um trecho lá de Provérbios. Desses 6, 3 são da língua. Língua mentirosa, testemunha falsa, que provoca discórdia, né? Essas características de uma pessoa, esses comportamentos, Deus odeia, Deus abomina. Ele acha terrível quando você mente, quando você testemunha falsamente, quando com o que você fala você provoca discórdia. Então, é só mesmo para chamar a nossa atenção para esses fatos, né? Então, agora, voltando aos versículos e buscando alguns comentários que a gente encontrou em livros, em Bíblias, né? Então, com relação a esse primeiro versículo, olha esse comentário da Bíblia de aplicação pessoal. Ela diz assim: se ninguém pode controlar a Bíblia, por que devemos nos... Se ninguém pode controlar a língua, por que devemos nos incomodar tentando fazer? Já que não tem jeito mesmo, né? Poxa, já está dizendo que ninguém vai conseguir mesmo. Embora não possamos conseguir um controle perfeito de nossa língua, o Espírito Santo nos ajudará a aprender a termos domínio próprio. É o que a Helena destacou, né? Eu tenho que deixar o Espírito Santo dominar. É que o outro colega destacou, eu tenho que vigiar, eu tenho que deixar o Espírito Santo vir agir. O Espírito Santo nos dará um crescente poder para monitorar e controlar aquilo que dizemos. Quando formos ofendidos, por exemplo, ele nos lembrará do amor de Deus e não reagiremos de uma maneira odiosa. Então, assim, qual seria a minha reação natural quando eu sou ofendido? Falar alguma coisa contra a pessoa, ou reclamar, ou ir contra... Mas o Espírito Santo trabalhando no meu coração é que vai provocar uma compreensão diferente, uma atitude diferente. Não é só eu tentando me controlar, eu me controlo, eu não falo, eu tomo cuidado, mas é deixar o Espírito Santo produzir uma nova compreensão da situação que faça com que eu não reaja da maneira que eu reagiria. Quando formos criticados, o Espírito Santo curará a mágoa e nos ajudará a não contra-atacar. Então, não é simplesmente, não, eu não vou falar porque Deus disse que eu não posso falar, porque a Bíblia diz que eu não posso falar. Já está ótimo, já é um primeiro passo. Mas o que nós desejamos mesmo é uma mudança, uma transformação de dentro para fora, em que o Espírito Santo vai tratando, curando, mostrando como nós devemos agir. Né? É o que o pastor Jeremias também, numa pregação que ele fez sobre a língua, ele fala assim, olha, gente, é assim, a gente tropeça mesmo. Todo mundo tropeça no falar. Não pense, não vai dizer você que é perfeito, não. Você vai estar fazendo Deus de mentiroso, né? Porque Deus diz que nós todos pecamos, né? Mas nós precisamos estar atentos e reconhecer que nós precisamos da ajuda do Senhor, né?
Tão interessante nessa palavra do Júnior Madureira sobre a língua, ele diz, olha, a questão não é a língua não, viu, queridos? A questão é o domínio próprio. A língua é só a pontinha do iceberg, mas o que a gente está falando aqui é sobre o domínio próprio. O domínio próprio sobre a língua, sobre todas as outras coisas na nossa vida, né? E a palavra diz que o domínio próprio é um fruto do Espírito, né? Alguma coisa que só o Espírito Santo pode produzir em nós. Então, quando a gente está conversando aqui sobre a língua, a gente está conversando, na verdade, sobre a nossa dificuldade com o domínio próprio. Isso que está fazendo a diferença na nossa vida. Infelizmente é isso, né? Voltando, então, à questão aí do versículo 9 e 10, dos versículos 9 e 10 do capítulo 3, essas opções que nós temos, né? Nós podemos abençoar e amaldiçoar. Lá na Bíblia de Aplicação Pessoal também, vocês já viram que eu sou fã dessa Bíblia, né? Ele fala isso, olha, nossa fala contraditória frequentemente nos confunde, não é? Às vezes a gente fala uma coisa, às vezes a gente fala outra. Às vezes nossas palavras são corretas e agradáveis a Deus, porém às vezes são violentas e destrutivas. Qual desses padrões de fala refletem a nossa real identidade? Fomos criados à imagem de Deus, mas a língua nos dá um retrato da nossa natureza pecaminosa. Deus trabalha para nos renovar de dentro para fora. Quando o Espírito Santo purifica um coração, ele concede o domínio próprio, está vindo aí de novo, para que a pessoa possa falar palavras que agradem a Deus. Porque foi tão interessante que acho que foi... Agora estou lembrando, acho que foi Heloísa, não sei se foi Heloísa ou a Cláudia, que destacou muito isso na nossa discussão. Ela falou assim, olha, deixa eu te falar, o propósito da língua é abençoar. Não fica só pensando, nossa, a língua é um perigo, nossa, a língua é um veneno, nossa, a língua é difícil controlar a língua. Não, o propósito original é que a gente use a língua para abençoar as pessoas. Olha os versículos que ela destacou aí para a gente. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Que maravilha! Nós usamos a nossa língua para aceitar, para confessar Jesus como Salvador, para a transformação da nossa vida, né? Por meio de Jesus, Hebreus 13, 15 diz, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome, né? Então, o nosso lábio, quando ele está confessando o nome de Jesus, quando ele está dizendo coisas que glorificam a Deus, isso está sendo um sacrifício aceito por Jesus. Então, a língua, olha que oportunidade nós temos com a nossa língua. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Então, a nossa língua com esse poder de gerar bênção sobre a vida das pessoas, até aquelas pessoas que estão de alguma forma contra nós, ou estão de alguma forma vivendo uma situação tão difícil que o que está saindo da boca delas é maldição, mas nós podemos reverter isso com a bênção. E aquela passagem que sempre nos conforta, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, com a nossa língua, nós podemos ter vitória sobre o pecado, né? No momento em que nós confessamos o pecado, que nós dizemos diante do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós estamos usando a nossa língua para nos livrar da carga do pecado, para receber do Senhor o perdão, porque ele está disponível. Então, o propósito da nossa língua é ser bênção na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Agora, pena que nem sempre é assim, né? Que às vezes acontecem coisas que nos saem dali daquela fonte, uma aguinha amarga, né? Uma aguinha salgada, né? Mesmo crendo de todo o coração que palavras profanas não deveriam sair da minha boca, eu frequentemente me encontrava pensando nelas. Isso é um comentário dentro do livro 30 Dias para Domar a Sua Língua. Então a autora está falando, olha, eu achava que eu não devia falar, eu sabia que eu não devia falar nenhuma palavra torpe, eu sabia que eu não devia fazer uma crítica, eu sabia, mas de vez em quando eu pensava nisso, quase saía, sabe assim, eu segurava, mas estava dentro da minha boca. Ao bater o dedo do pé, ao quebrar algo de valor, ao derrubar uma pilha de papéis, ao derramar uma bebida, eu silenciosamente usava uma obscenidade. Eu não falava o palavrão, não, mas o palavrão vinha na minha mente. Eu segurava, mas ele vinha na minha mente. Entender que a obscenidade reside no coração nos ajuda a rejeitar a ideia de que um palavrão escapou da nossa boca. A realidade é que ele escapou do coração.
né? Então, quando as palavras ruins saem da nossa boca, quando a água amarga sai da nossa fonte, por quê? Ela saiu foi do nosso coração. Então, esse mal, essa inclinação para o mal, ela está lá dentro do nosso coração. Então, vigiar, botar uma sentinela da boca é importante, mas é mais importante vigiar o coração, que a Heloísa falou aí, né? Colocar o sentinela lá dentro do coração. Pedir ao Senhor para nos sondar. Vem, Senhor, me sonda os meus pensamentos, sonda o meu coração, para que não proceda daí nada que desagrade ao Senhor. Então, esse livro aí, botei a imagem, porque ele é muito interessante, 30 dias para domar sua língua, são capítulos pequenininhos, cada um ele fala sobre um aspecto da língua, e claro, o clássico da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande, que é um livro muito bom, que fala sobre a língua, né? E a gente, de vez em quando, precisa reler, porque ainda tem coisa para a gente estar trabalhando, não é isso mesmo? A questão do fruto, né? Tem a ver com o que a gente estava falando antes. Cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de urtiga, pois a boca fala do que o coração está cheio, aí é na NTLH. Para que nossos frutos sejam bons, só se formos árvores boas, pessoas de bom coração. Podemos reconhecer como está o nosso coração pelas palavras que falamos, porque aquilo que está dentro do nosso coração fatalmente sairá pela nossa boca, né? Então é a sentinela colocada dentro do coração. Pedir ao Senhor que venha mesmo trabalhar o nosso coração, refinar, né? Refinar as nossas intenções, revelar para que a gente possa ir rendendo ao Senhor gradativamente cada uma das coisas que Ele vai revelando. Eu quero aproveitar para usar essa ilustração aí que a Aline trouxe para a gente, talvez alguns já conheçam, né? Uma pedra preciosa, maravilhosa, linda, valiosa, bem grande, daquelas assim, né? Que não cabe nem do anel. E eu resolvo dar a uma amiga essa pedra. Aí eu chego, preparo uma caixinha bem linda, coloco ali, né, um veludinho e entrego o presente. Nossa, ela vai se sentir tão amada, né? Que beleza esse presente. Mas se ao invés disso eu pego essa pedra e jogo na cara dela, que coisa horrível, ela vai se sentir desrespeitada, desonrada. Que isso? Por que você está brigando comigo? Não, estou te dando uma pedra preciosa. Que isso? Mas jogando na minha cara? A mesma coisa é com a verdade, né? A gente precisa saber apresentar. Às vezes a gente precisa falar alguma coisa que não é tão agradável, mas é a maneira como chega. Se chega bem acomodado, se chega numa caixinha, com um veludinho, você declara seu amor por essa pessoa, você sonda a intenção do seu coração, e aí você chega com aquela palavra, você vai abençoar. Às vezes a mesma coisa, pela maneira como você diz, você vai amaldiçoar a pessoa. Então não é só o que você diz, também é o como você diz. Então fica um desafio para a gente, né? Cuidado com a nossa língua. A gente compartilhou muito lá no grupo assim, essa nossa dificuldade com críticas, com julgamentos, com rispidez, às vezes a maneira de falar, né? E que se a gente puder escolher entre gerar vida e morte, que a gente escolha gerar vida. E eu quero terminar deixando essa frase aí do René Kivitz, que eu achei muito legal, acho que sintetiza muito o que a gente está falando sobre a língua, né? Falar a coisa certa, para a pessoa certa, na hora certa, do jeito certo, com a motivação certa. Puxa vida, né? Que desafio. Mas é isso mesmo. Tem coisa que não precisa ser dita. Então, qual é a coisa certa? Tem coisa que eu preciso dizer para um e eu fico dizendo para todo mundo. Estragou. Para quem é a pessoa com a qual eu tenho que conversar sobre aquilo? Às vezes eu não tenho sabedoria para escolher o momento. No momento da raiva, não valeu, não adianta. Não adianta falar no momento da raiva. Às vezes, no momento que a pessoa pode ouvir. Eu gosto muito daquela história de Abigail, né, que depois se tornou esposa de Davi. Ela toma providência e ela retorna para casa, o marido dela estava bêbado. Agora não é hora de falar sobre isso. No dia seguinte, ela vai e coloca a situação. Ela não faz nada escondido dele, mas não era a hora certa, né? Do jeito certo, a escolha das palavras, a maneira de abordar e, principalmente, a motivação certa, né? Eu estou falando só para me impor, só para dizer que eu sou bacana, só para me mostrar,
ou só para me vingar, ou só para botar o outro numa situação difícil, ou eu estou realmente falando para edificação, né? Que a nossa boca seja usada para edificação. Tá bom? Era isso que eu queria dizer, mas eu sei que agora os colegas vão ter muita coisa para acrescentar. Uau! Que aula, hein? Fantástico, fantástico, muito bom. Aberta a palavra aí, podem acrescentar. Vocês ficam falando da língua, as pessoas ficam com medo de falar. Mas eu vou acrescentar, então. Eu vou acrescentar um pouco. Aqui, eu vou só fazer um comentário aqui, que foi maravilhosa a sua apresentação, Priscila, mas essa forma como você colocou a entrega do presente, né, do diamante, realmente serve de exemplo para nós. Quantas vezes, no afã, né, na pressa de levar socorro para uma pessoa, ou de tentar ajudar, a gente precipita nas palavras e entrega o presente de uma forma errada. Isso já aconteceu comigo várias vezes, acontece comigo várias vezes. Eu tento me corrigir, eu peço a Deus que me dê discernimento, que me oriente, mas principalmente com os filhos, que a gente tem mais autoridade, quando você vê, você já atropelou. Então, assim, mais uma vez, eu sou grata a Deus por esse curso, né, por estar aqui, para poder aprender todos os dias um pouquinho. E vai ficar gravado na minha memória essa entrega do presente. Muito obrigada, Priscila, por essa palavra. Viu? Coisa linda, né? É a forma como você coloca, né? A forma como você entrega a palavra, né? Muito bem pensado, maravilhoso. E a forma como a Priscila e o grupo trouxe foi fantástico, né? Vocês viram que eles usaram as palavras, eles usaram o visual, né? Usaram exemplos, usaram fontes, citaram pastores, né? De diversos tipos, usaram livros, usaram textos bíblicos, usaram versões da Bíblia. Cara, completa a apresentação, fantástico. Eu quero assim, elogiar mesmo, dizer que foi perfeita a apresentação de vocês. Um acréscimo que eu faria é a parte da psicologia, tá? O que a psicologia diz sobre as palavras, sobre a língua, sobre a fala? Se você vai, por exemplo, na psicologia social, ela coloca a linguagem no centro das relações humanas. De modo que o seguinte, a gente não... Nossa, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não somente fala o que pensa, mas a gente também pensa o que fala. Por isso as palavras curam, por isso as palavras destroem. E não é diferente de outra conclusão a que a psicanálise, no caso, chegou, né? Lá começou com Freud, mas tem outros aí que vieram depois, no qual a cura se dá pela fala, segundo Freud. O que é uma sessão de psicanálise? É a pessoa falando, até se curar ela mesma, com o mínimo de intervenção do psicanalista. De modo que, quando ele define o ser humano, né, a psique humana, ele a divide entre id, ego e superego, no qual o id seria aquela parte escondida do iceberg, né, gigante que traz as nossas vontades e tudo aquilo que a gente realmente é, segundo a psicanálise. Isso, ele vem controlado, ele vem, a nossa fala, que quem fala é o ego, é o eu, né, não é o id, ele está controlado já com o superego. Não sei se vocês já viram essa figura por aí e tal. Os superegos seriam esses freios, esses limites. O id é a nossa vontade, é o nosso desejo, e o ego é o que está ali no meio e que está realmente colocando todas essas coisas. Claro que a psicanálise ela acaba batendo muito no superego, falando que
quem controla é a cultura, que é a religião e tal, mas no fundo a gente sabe que existe também o controle do Espírito Santo, o domínio próprio, como muito bem foi dito, de modo que se você pegar uma pipa, uma pessoa me falou isso uma vez, eu nunca mais esqueci, uma pipa voando é linda, mas uma pipa voando sem nenhum controle, ela é uma coisa perdida, que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, e pode até acabar gerando um incêndio, gerando um problema, né, porque ela está sem controle. Uma pipa solta, o id solto, sem controle, uma pessoa solta, uma língua só fala aquilo que tem vontade, alguém que só faz tudo o que quer, isso não tem... isso não vai dar certo, não é uma coisa boa, né? Por isso que é preciso, sim, o controle, o domínio, como muito bem foi explanado aí também pela palavra do grupo, como também do grupo anterior tratou disso. E em todas as coisas, né? Esse controle, essa cura, essa ideia, não somente segundo a Bíblia, por tudo que a gente falou, mas também segundo aqueles que estudam o ser humano e a psique humana, eles mostram que a cura vem pela palavra, mesmo que seja o jeito errado. Muitas vezes a pessoa precisa simplesmente, quantas vezes uma pessoa da nossa família, ou um liderado, ele só quer um ouvido. A pessoa não precisa de nada mais, você não precisa de dar conselho, muitas vezes você não precisa de explicar, você não precisa apontar caminho, só empresta o seu ouvido de forma sincera, empresta mesmo, não é só ficar lá, mas ficar com a escuta ativa, né, com a atenção verdadeira na pessoa, só da pessoa falar, ela mesma vai encontrar o caminho, vai achar a solução e vai ficar agradecida a você, como se fosse você que tivesse dado a solução para ela. Mas não é. Às vezes você dá uma palavrinha ou outra só para orientar a conversa, para entender, mas é muito comum a própria pessoa, ao colocar para fora, organizar as ideias, porque a gente não só fala o que pensa, mas também pensa o que fala, tá? É só essa contribuição da ciência que eu queria colocar aí, junto com aquilo que corrobora com aquilo que a Bíblia diz. Mas podem falar, continua aberta aí para mais uma ou duas participações sobre as palavras do grupo. Fiquem à vontade. O próprio grupo, as outras participantes, querem acrescentar alguma coisa? Aline? Não? Heloísa, não? Então tá, então, né, parabéns ao grupo, muito bom mesmo. É difícil, viu, gente, achar uma explicação tão boa sobre o texto quanto essa, uma aula, uma pregação, que resume de forma tão maravilhosa quanto essa. Não, fiquei, assim, maravilhado mesmo, vocês estão de parabéns. Vamos ao próximo grupo. Fala, Francine. Só quero duas coisas. Primeiro, reforçar o que você falou. Eu estou fazendo curso de aconselhamento com os psicólogos. O pastor Breno, na última aula, falou justamente o que você falou. Que nas sessões dele de aconselhamento, quando ele faz, né, na central, as pessoas vão lá pedindo aconselhamento, é o seguinte, ele falou que 70% a 80% é a pessoa que fala. Ele falou que às vezes a pessoa está tão angustiada, tão mal, tão entristecida, deprimida, que às vezes só dela colocar para fora, não só o sentimento, mas as palavras, ela vai isso mesmo, organizando as ideias, organizando a mente dela. Então, do que ela coloca para fora, dessa forma ela vai realmente se tratando, né, e é isso mesmo, a pessoa, ao se expor, né, ela vai organizando as ideias. Eu queria trazer isso para você reforçar mesmo, porque ele está, dessa forma, né, ensinando a gente a como fazer. E a segunda coisa, eu queria pedir para a Priscila e o grupo compartilhar com a gente os slides, que eu anotei algumas coisas, até um livro que eu interessei foi esse 30 dias para domar a sua boca. Débora, eu queria pegar o nome completo, mas só pedir para as meninas, se puderem compartilhar com a gente. Ficou excelente mesmo a explanação. Só aí. Obrigada. Túlio, eu queria falar com relação a esse tempo que você deu para a gente compartilhar, como foi maravilhoso. Como a gente teve oportunidade de falar, cada uma sentiu uma coisa diferente no grupo, mas todas, assim, unidas num só propósito. Então, esse tempo que você separou, eu falo, é muito de Deus, porque foi uma coisa fantástica, o nosso compartilhar, eu imagino que com os outros grupos também tenha sido, mas com o nosso foi uma coisa assim, a pessoa falava uma coisa, é isso, eu pensei assim, é isso,
sabe, a gente teve, assim, uma harmonia e uma liberdade tão grande de falar e de se expor nesse grupo, a língua atuando em prol de todas. Ali nós fomos muito edificados pela língua umas das outras. É só isso que eu queria falar. Excelente, gente, que coisa boa. É isso mesmo, né? Façam isso, proporcionem isso para os liderados de vocês, que é muito bom mesmo. Vamos ao terceiro grupo, então, que agora eles têm 27 minutos aí para falar. Difícil, depois de uma apresentação perfeita, né? A gente quer colocar alguma coisa, devia ter ido primeiro. Mas eu vou compartilhar a tela aqui. Por favor, avisem quando estiver aparecendo. Está aparecendo aí já? Sim, está. Bom demais, obrigado. Então, o nosso grupo, a gente ficou responsável por Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18, e tem um tema muito interessante, que é sobre os dois tipos de sabedoria. Então, eu e o Leandro, a gente conversou bastante no dia que a gente separou, porque o resto do nosso grupo não estava presente. Então, foi bacana que teve mais tempo para cada um falar, e é difícil até colocar de forma mais resumida, porque a gente falou de tanta coisa, foi difícil reduzir para colocar numa apresentação, porque a nossa ideia era fazer uma apresentação de no máximo 20 minutos e deixar 10 minutos para todo mundo poder compartilhar, poder falar alguma coisa, complementar alguma coisa que quisesse. Então, a gente começou, eu coloquei 3 versões aqui, 3 traduções desse texto da Bíblia, e fala, quem é sábio, então na NVI, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde a inveja e a ambição egoísta, aí a confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. A gente olhou algumas outras traduções também, e 2 me chamaram bastante atenção. Foi principalmente a Nova Almeida atualizada, e a do lado aí, que é a versão fácil de ler. Eu nem conhecia essa versão não, mas ela tem no YouVersion. Mas eu achei muito interessante que logo no começo ali do versículo 13, fala, mostre as suas obras em mansidão mediante a sua boa conduta. E na versão fácil de ler, que essa pessoa mostra por meio do seu comportamento que age com a mansidão que a sabedoria lhe dá. Então, isso aqui fala diretamente com todo o tema, né, desse curso, que é a atitude. Quem realmente tem a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, e que deve ser a sabedoria que a gente busca, vai agir de uma forma diferente, vai ter uma atitude diferente, vai ter uma boa conduta, um bom comportamento. Isso é demonstrado através da nossa atitude. Não é simplesmente a gente saber, não é simplesmente ter conhecimento, mas é realmente a gente agir de uma forma diferente. Isso me chamou muita atenção. E um outro ponto que também chama bastante atenção é esse versículo 14. Então, a gente vai falando ao longo da apresentação aqui alguns pontos, mas vai focar principalmente nessas 2 questões, na atitude e a diferença entre os 2 tipos de sabedoria e a questão de não abrigar no coração inveja amarga. E está falando aqui na outra versão, que seu coração inveja amargurado, sentimento de rivalidade. E na outra versão aqui, não se gabem da sua sabedoria. Então, é uma coisa que a gente precisa estar vigiando, estar colocando em xeque a nossa atitude, mas também a gente está sendo sincero, a gente não negar, não omitir aquilo que realmente está no nosso coração, a gente se avaliar e ser transparente com relação a isso. Então, de uma forma bem resumida, esse texto ele vem falando sobre alguns pontos principais. Primeiro, ele faz uma contraposição entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena. Ele vai dando algumas características de cada uma. A sabedoria que vem do alto ela é demonstrada pelo bom procedimento, ou seja, as obras, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos comportarmos. Ela também é caracterizada por humildade, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial e sincera. Essa é a sabedoria que vem de Deus, essa é a sabedoria que vem do alto. Já a sabedoria do mundo, a sabedoria terrena, ela é caracterizada por inveja amarga e ambição egoísta,
E ele ainda vem e completa mais, fala que ela é demoníaca e o que ela gera? Confusão e toda espécie de males. Então é muito interessante que ele vem contrapondo esses dois tipos de sabedoria. Uma que vem de Deus e a outra é que vem do diabo, é a que vem do mundo. E é a predominante, né? O que mais a gente vê é confusão. A gente, olhando para o nosso tempo hoje em dia, é caracterizado por confusão. Esse tempo de pandemia, a gente vê mais ainda os ânimos exaltados, as pessoas discutindo umas com as outras, brigando umas com as outras, só gerando confusão, gerando toda espécie de males. Por quê? Cada um acha que é sábio mais que o outro, cada um acha que é mais sábio que o outro. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é exatamente oposta a isso. A sabedoria realmente do alto, ela é pacífica, ela é amável, ela é caracterizada por isso. Mas também esse texto, ele aborda, nesse pedaço, a questão da sinceridade, porque esse texto, especificamente, está tratando sobre a questão dos dois tipos de sabedoria. Mas isso extrapola para todas as formas da nossa vida, a nossa forma de tratar, né? Porque nas outras apresentações, as duas apresentações anteriores, falou muito sobre a língua. E muitas vezes a gente vai ouvindo isso, vai recebendo isso, a gente vai tomando umas voadoras básicas, né? Aquelas cajadadas. Mas a gente precisa não simplesmente ficar sentindo acusado, não simplesmente achando, não, tô errado. A gente precisa realmente ser sincero, ó, enxergar, encontrar aquilo que a palavra está nos mostrando, que a gente ainda precisa melhorar, que a gente precisa trabalhar, precisa ser tratado, ser sincero com nós mesmos, ao invés de tentar ocultar, não, isso aí eu não faço sempre, tentar inventar, colocar desculpas, colocar defesas, né, tentar se justificar de inúmeras formas. A gente precisa ser sincero diante de Deus, porque não é a gente que vai conseguir melhorar, é o Espírito Santo agindo através de nós e tratando o nosso coração. Então, essa questão da sinceridade é essencial. Deus espera que a gente realmente seja sincero, que a gente abra o nosso coração diante dele, que a gente fale com ele aquilo que a gente precisa trabalhar, que a gente confesse os nossos pecados. A Bíblia fala tanto sobre confissão de pecados, né? A Bíblia também fala que a gente deve pedir a Deus, né? Davi dando exemplo, sonda o meu coração, me conhece, ou seja, me revela aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa ser trabalhado. Então a gente precisa ter um coração sincero, precisa ter uma atitude de sinceridade, porque essas coisas que estão sendo faladas, a gente não é perfeito nisso. A gente, às vezes, uns estão mais avançados que outros, mas todos nós temos muitas coisas para melhorar, muitas coisas para sermos trabalhados, e a gente precisa ser sincero com isso, pedir ajuda para Deus, reconhecer para Ele que a gente não é capaz, que a gente ainda precisa melhorar, que a gente precisa mudar, precisa ser trabalhado, e deixar Ele realmente trabalhar. E, além disso, então, a outra parte que fala, de forma bem resumida nesse texto, é que o objetivo da sabedoria é promover a paz. Ao contrário da sabedoria terrena que gera confusão, a sabedoria do alto vai nos dar capacidade para promover a paz, porque a paz de Deus é o juiz do nosso coração e também a paz de Deus deve permear no nosso meio, a gente deve ser conduzido e movido pela paz. Então, de forma bem resumida, o texto fala sobre esses 3 pontos aí. E algo que me chamou muita atenção é que a gente viu no capítulo 1, logo um pouquinho antes, porque a gente analisando isso, às vezes a gente percebe, não, eu realmente não estou tendo sabedoria do alto, não. A minha sabedoria está sendo mais terrena. Mas no capítulo 1, fala para a gente pedir a Deus. Capítulo 1, versículo 5. Aquele que deseja ter sabedoria, que não tem sabedoria, que peça para Deus. Então, a gente deve pedir para Deus, deve buscar isso de Deus. E Ele realmente vai fazer. E a gente precisa realmente usar ela com humildade para promover a paz. Então, aí começa a entrar alguns outros textos que a gente foi conversando, a gente foi vendo, que a gente fala de sabedoria, né? Então, já que o tema principal é sabedoria, a primeira pessoa que a gente lembra é Salomão, que escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes. A gente vê que ele é o que mais falou de sabedoria, porque foi dado uma sabedoria muito grande de Deus sobre ele. E a gente vê no capítulo 1, então, capítulo 3 de 1 Reis, do versículo 16 a 28, aquele exemplo prático de essa sabedoria do alto em ação, ela agindo, que foi aquela história em que 2 mulheres que tinham bebês, filhos pequenos, chegaram diante de Salomão lá, pedindo ajuda para ele, porque uma falando que o bebê que sobreviveu era dela, a outra falando que era dela, não, que a outra, que o filho dela morreu. E aí Salomão, ele age e ele teve a sabedoria de Deus realmente para mostrar e dar um veredito. Ele falou, não, então corta metade do bebê, dá para uma e dá para outra. Aí foi revelado, né, quem que era a verdadeira mãe. A verdadeira mãe falou, não, eu prefiro que fique com a outra do que comigo.
Então, através da sabedoria que foi dada do alto, houve paz e houve justiça. E o versículo 28 fala: quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Então, a sabedoria que vem do alto, ela vai promover a paz, ela vai trazer a justiça. Isso é um exemplo muito claro de aplicação prática disso, de uma forma com a sabedoria do alto, como que trouxe paz, trouxe resolução de um conflito, onde estava havendo a sabedoria mundana ali, que era confusão, era conflito, houve paz e justiça. E a gente vendo essas características da sabedoria, a sabedoria do alto que a gente viu, que é pura, é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera, não tinha como não lembrar de alguns outros textos que falam sobre exatamente esses pontos. Por exemplo, Gálatas 5, versículos 22 e 23, são os famosos, o fruto do Espírito, né? Ele gera amor, ele gera alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha só que interessante, teve o amor, teve a paciência, a paz, a paciência, a amabilidade, tudo isso em comum. A sabedoria que vem do alto, e aí está falando que é fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito nos mostra que a sabedoria que vem do alto, ela é por meio do Espírito Santo. A partir do momento que a gente está sendo cheio do Espírito Santo, buscando ser cheio do Espírito Santo, é que a gente vai realmente obter essa sabedoria que vem do alto. Em Mateus 5, versículos 5 até 9, vai Jesus falando, então, lá no Sermão do Monte, várias características, né, que a gente deve buscar. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores. Olha só como são as mesmas características da sabedoria do alto. E a sabedoria do alto, então, de acordo com esse trecho do Sermão do Monte, Jesus falando, se a gente estiver buscando isso, a gente vai ser mais que alegre, que é bem-aventurados, mas também traz outras garantias. No versículo 5, bem-aventurados os humildes, receberão a terra por herança. Bem-aventurados os misericordiosos, obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Então, a gente vê que não só a gente vai ser alegre, vai ter a verdadeira alegria recebendo essa sabedoria do alto, praticando essa sabedoria do alto, como também a gente vai receber inúmeros benefícios, que é realmente viver com Deus, vivendo o propósito de Deus para nós. É muito interessante, então, que ter a sabedoria do alto não só deve ser algo que a gente busca, que a gente deve buscar, como ela realmente é algo que Deus espera da gente. E ela acontece quando a gente pede para Deus, primeiramente, que nem a gente viu em Tiago 1, mas também ela vem quando a gente busca ser cheio do Espírito Santo. Os outros dois grupos falaram bastante sobre isso, e isso me chamou muita atenção, como que é algo em comum, que é o Espírito Santo que permite que a gente tenha o controle da língua, o Espírito Santo que permite que a gente tenha a sabedoria do alto, é o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que faz. E a gente, geralmente, quando pensa em sabedoria, a gente, muitas vezes, erroneamente, pensa em conhecimento, uma pessoa que sabe muito, uma pessoa que conhece muito, mas o que está mostrando aqui não é exatamente isso. Está falando que a sabedoria não é ser cheio de conhecimento, é uma coisa diferente, a sabedoria e o conhecimento. Muitas pessoas são cheias de conhecimento, são cheias de saber muitas coisas, mas não tem sabedoria. Então, a pessoa pode ter conhecimento, mas pode não ter sabedoria. Porque muitas pessoas, por causa do conhecimento, ficam cheias de si, ficam cheias de orgulho, cheias de vaidade, muitas vezes cheias de inveja, né? E a gente vê que a característica é a sinceridade. A sabedoria do alto, ela não é a sabedoria que busca inveja, que busca essa ambição da gente querer ser reconhecido mais que os outros, ser melhor que os outros, as pessoas nos admirarem. Então, isso é algo totalmente diferente, a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. E a gente conversou bastante sobre essas questões, principalmente a questão da sinceridade, que falou bastante com a gente, eu e o Leandro, e a gente colocou algumas aplicações pessoais. O Ricardo não conseguiu estar aqui para participar, então vai ser só eu e o Leandro que a gente vai compartilhar rapidinho. A aplicação pessoal desse texto que eu trouxe para mim foi a necessidade de eu buscar a sabedoria do alto, como? Pedindo a Deus, mas também mantendo sob cheque essa questão do orgulho, a questão da soberba, e como? Por meio do enchimento do Espírito Santo, de modo a conseguir realmente ser pacificador e misericordioso, não julgador, e sim acolhedor, porque é uma forma muito diferente, que às vezes a gente tem o conhecimento, tem a sabedoria, e entra até na questão da língua,
Às vezes a gente quer edificar alguém, mas fala de uma forma errada. A sabedoria do alto vai nos permitir até mesmo controlar a nossa língua. Não uma forma julgadora, mas uma forma acolhedora para as pessoas. Que a gente seja pacificador e misericordioso. E falou principalmente comigo essa questão de manter em xeque, com sinceridade, a questão do orgulho e da soberba. Porque muitas vezes eu vejo que essa é a minha tendência. Quando eu percebo, às vezes eu estou julgando alguém, às vezes eu estou pensando, aquela pessoa está falando para aparecer. Muitas vezes o que está por trás disso está sendo exatamente o orgulho, está sendo a soberba de eu estar querendo um reconhecimento, eu estar querendo aparecer, que as pessoas me reconheçam, me valorizam. Muitas vezes o que está por trás é exatamente a sabedoria terrena, a sabedoria que vem do diabo, que é a inveja, que é a ambição egoísta. Então essas foram as minhas aplicações pessoais. Se o Leandro quiser comentar um pouquinho aí sobre o que ele aplicou para a vida dele, depois eu vou querer entrar em algumas outras fontes que a gente encontrou. Quer falar aí, Leandro? Acho que não. Se o Leandro quiser, então ele complementa mais no final aí. Então, isso, eu falei porque o áudio não estava funcionando. As outras fontes? Tá. Eu falei o seguinte, você pode continuar, e aí no final... Você quer comentar Não, você aí? pode continuar, e no final, na verdade, eu faço essa finalização, faço esse fechamento. Acho que a internet dele deu uma travada. Combinado, então. Combinado. Então, algumas outras referências sobre isso que foram muito interessantes. Uma que está lá em Jesus e a Bíblia, ele vai fazendo alguns comentários versículo por versículo. No versículo 13, ele comenta que a sabedoria ela é confirmada por obras. Então, não é o simples saber, o simples conhecer. A sabedoria autêntica que vem de Deus, ela não muda apenas o conhecimento, ela altera a forma de viver daquele que possui. E demonstra isso através do estilo de vida. É o que a gente tem falado nesse curso sobre atitude. Em versículo 14, comenta que o mundo precisa de cristãos autênticos, pessoas que vivam aquilo que estão falando. Inveja e ambição egoísta, muitas vezes a gente consegue perceber isso avaliando, fazendo pergunta, como que você se sente com o crescimento do outro? Se às vezes está incomodando a gente ver o crescimento do outro, às vezes a sabedoria que está nos movendo é a sabedoria terrena, que está nos gerando inveja e ambição. Nos versículos 15 e 16, ele comenta que a sabedoria que não vem dos céus, ela seria religiosidade, seriam os cristãos legalistas. E, finalmente, versículo 18, que os sábios, eles promovem equilíbrio e não guerra. E nos outros dois textos aí, eu queria falar de forma bem resumida, por causa do tempo, para dar mais tempo para cada um falar, mas eu recomendo também, depois, vocês lerem, que fala um texto muito interessante, que, esse segundo link aí, ele vem falando que a carta de Tiago nos leva à necessidade de prescrutar o nosso coração e entrar num momento de muita reflexão, de como que a gente está caminhando com a nossa vida, segundo o ensinamento de Jesus, verificando, então, nossos atos, atitudes perante Deus, no nosso lar, no nosso trabalho, na escola, na rua, em todos os lugares do momento da nossa vida. E também no outro texto aí, ele vem falando, ainda nesse mesmo texto, ele nos convida a praticar a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, que é um dom especial que ele outorga àqueles que se dispõem a espalhar o bem através do seu amor e sua misericórdia. Então, todos podem receber esse rico dom de Deus, plantando pela vida o bem através da fé, da esperança, da caridade, que é o tripé, né, que realmente fortalece aqueles que estão embasados na palavra de Deus. E no outro texto, o texto que está aí, ele vem colocando que a sabedoria, então, que está falando, sabedoria do alto, não é uma sabedoria humana, como a gente conhece ou atribui às pessoas, que sabedoria no conceito humano é ter um grande conhecimento, juízo, razão, bom senso, entre outras coisas. E também não é relativo ao nosso conceito de pessoa, sabedoria, mas sim a sabedoria que Deus nos chama a ter, que é pelas nossas boas atitudes com as pessoas. Então, você quer ser sábio? Peça a Deus a sabedoria e Ele te considerar oportunidades para ser sábio através das suas ações. E, finalmente, a ambição, ou seja, nós somos seres ambiciosos e escondemos isso dos outros e de nós mesmos.
A ambição começa a partir do desejo de crescermos sem ajudar as pessoas apenas para nos favorecer, e com isso acaba gerando muitos conflitos, dificuldades no decorrer da nossa trajetória. A ambição é um sentimento que tem destruído diversas pessoas nos dias atuais, como, por exemplo, o desejo de ser melhor que os outros, acaba matando aqueles que se destacam, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, através das palavras, e aí entra no domínio da língua, né? Então, a gente precisa estar atento em relação a essas duas formas de sabedoria e, principalmente, sendo sinceros em relação ao nosso coração, à nossa forma de agir. Então, era isso. Agora, eu queria dar um tempo, então, o restante da aula aí, para quem quiser compartilhar alguma coisa, complementar, o Leandro fica livre aí também. Ótimo. A Bíblia nos diz que nós temos dificuldades, que nós passamos por tantas situações tão conflituosas, porque nos falta algo tão importante, porque nos falta o conhecimento. O texto, o versículo 13 do capítulo 3 de Tiago diz: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando obras com a humildade que vem da sabedoria. E ele nos diz duas coisas, que vocês são sábios e inteligentes. Então, quando a gente pega a sabedoria e a inteligência, são duas coisas diferentes, porque a conjunção, o que liga a sabedoria e a inteligência é uma conjunção. E a conjunção dá a entender que uma coisa está ligada à outra. E a inteligência, na verdade, levando em consideração, inclusive, na perspectiva da neurociência, a inteligência é a nossa capacidade de processamento de informações, é a nossa capacidade cognitiva que nós temos de compreender, de processar informações. E as informações, quando processadas, elas se tornam conhecimento. E o conhecimento, quando processado, quando é ele colocado em prática, ele se torna sabedoria. Então, é tão importante nós termos conhecimento para que possamos agir de acordo com esse conhecimento e termos atos de sabedoria, uma sabedoria que vem do alto, com atos de bondade, de humildade, de generosidade, de compaixão, de misericórdia, e agirmos com controle das nossas línguas, das nossas ações e domínio próprio. E isso é tão maravilhoso e tão especial, mas é um desafio constante e contínuo que nós teremos durante toda a nossa existência como cristãos, para darmos bons testemunhos do Evangelho, para darmos bom testemunho das novidades de Jesus Cristo. E esse é um desafio que teremos por toda a nossa vida. Agirmos com sabedoria, mas agirmos com a sabedoria que realmente vem da fonte da sabedoria. Tudo, absolutamente tudo que está firmado na terra e sobre a terra foi alicerçado pela sabedoria. O livro de Salomão nos diz que a sabedoria estava com Deus no momento que ele fez a criação, no momento que ele criou todas as coisas. E todas as coisas foram criadas pelo firme fundamento da sabedoria. E, portanto, é o nosso maior desafio agirmos com sabedoria durante toda a nossa vida. Esse é um grande desafio, porque a capacidade cognitiva de processarmos informações, todos nós adquirimos ela no decorrer da vida. Ela vai ser adquirida no decorrer da vida, nós vamos desenvolver ela no decorrer da vida, alguns mais e outros menos, vai depender, na verdade, da disposição de cada um buscar o conhecimento. Mas a sabedoria é como se fosse a cereja do conhecimento, é um instrumento, é você instrumentalizar o conhecimento que você adquiriu em todo o tempo que você se preparou, em todo o tempo que você teve experiências durante a vida. E essa é a cereja do conhecimento. Agirmos com sabedoria, com atos de bondade, de misericórdia, com atos de humildade, de sinceridade. Esse é o nosso grande desafio. E agora deixo aberto para vocês. Era isso que eu queria compartilhar. Sensacional, grupo! Eu louvo a Deus pela sabedoria de vocês dois, né? Que mesmo tendo faltado 3 caras do grupo, que era com 5, só 2 participaram do debate, da construção. Mas vocês mandaram muito bem, vocês tiveram a sabedoria de Deus para fazer esse trabalho. Eu diria que os 3 grupos merecem nota máxima, viu? Nota 10 para todo mundo aí. Foi sensacional mesmo. A minha contribuição para essa questão da sabedoria,
é uma reflexão sobre a sabedoria de Tiago. O que acontece? A Bíblia tem alguns livros que são chamados livros de sabedoria, ou livros sapienciais. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Eles são chamados poéticos, mas também são chamados sapienciais. Ainda há outros apócrifos, como há um livro chamado Livro de Sabedoria e tal, mas eles não compõem a Bíblia cristã na versão aceita pelos evangélicos, vamos dizer assim. Somente na Bíblia católica. Acho que tem mais um, não lembro agora qual. Eclesiástico é o outro. Mas o que eu queria dizer é que quando você vai nos livros sapienciais e você reflete sobre a sabedoria, ele faz uma comparação. Ele sempre compara o sábio com quem? Quem sabe? Sábio versus tolo. O tempo todo. Provérbios, Eclesiastes, Jó, Salmos, é o sábio versus o tolo. A sabedoria de Tiago, agora no Novo Testamento, ela vai além. Ele fala assim, peraí, sabe quem é o tolo? É o sábio. O sábio segundo o mundo. O sábio segundo o diabo. O sábio segundo ele mesmo. E não segundo Deus. Então, quando você percebe isso, você fala assim, uau! Agora eu entendi Provérbios, agora eu entendi Salmos e todos os sapienciais. Porque quando ele fica naquele joguinho lá, o sábio faz isso, o tolo faz aquilo, o sábio é assim, você fala assim, mas quem que é tolo? Para quem que eu vou aplicar essa palavra aqui? Eu vou chegar para alguém tão inteligente, pessoas capazes, pessoas estudadas, pessoas que têm sua fé, têm sua vida e tal. Vou chamá-los de tolos só porque eles não conhecem a Deus? Sim, porque a sabedoria sem Deus é tolice. Só que Tiago explica isso. E a contradição que ele cria, a comparação que ele faz, ele chama o sábio, segundo Deus, versus o sábio segundo si mesmo, segundo o mundo, segundo o diabo, segundo as coisas terrenas, etc. E isso é o que mais me cativou na forma como Tiago estabeleceu as coisas. Que sabedoria! Porque aí você está tratando com a pessoa como um sábio, porque ela é sábia, ela se julga sábia, ela se considera sábia, e de fato tem uma sabedoria ali, só que não é a sabedoria que é revestida pelo temor do Senhor, que é baseada naquilo que, na submissão que foi dada do Espírito Santo, que foi falada pelos outros grupos também. Então essa é a minha contribuição aí, no sentido de que, quando nós entendemos que todas as pessoas, que toda a humanidade, ela é feita à imagem e à semelhança de Deus, todos são criaturas de Deus, todos têm dentro de si uma capacidade, né? Tem uma certa sabedoria ali. O que é a tolice? A tolice é não reconhecer que ela vem de Deus, que tudo que temos vem de Deus, e que tudo deve voltar para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? E aí a paz se estabelece por meio disso. Então essa é meu acréscimo só que eu faria aí, tá? Mas também sem tirar mérito nenhum. Mas, nota 10 para todos os 3 grupos, e está aberto aí para quem quiser fazer mais algum complemento, que nosso horário já está esgotando. Obrigado. Bom, eu posso falar? Buscando sabedoria, né? Buscando melhorar a cada dia, Deus tem me incomodado a viver um dia de cada vez. Então, a gente ora por tantas pessoas, por que não acordar pela manhã e orar e pedir a Deus que me dê sabedoria no lidar com meu marido, com meu filho, e com as coisas e pessoas que vão estar diante de mim naquele dia. E o final, na noite, sabe, é fazer aquilo que muitas das vezes Satanás rouba o nosso tempo, né? E não deixa a gente fazer. Como foi meu dia hoje? Hoje eu tratei ríspido meu marido? Hoje eu fui grosseira com meu filho? Tal situação, eu vou ter que pedir perdão para aquela pessoa porque eu estava numa circunstância e quando a pessoa, que foi um momento impróprio, veio falar, eu acabei jorrando, né? Aquela confusão que estava no meu coração, acabei jorrando nela. E aí, por que é tão importante o a sós com Deus, né?
você primeiro reconhecer que naquele dia você não vai dar conta por si mesmo. Então, pedir o auxílio do Espírito Santo para naquele dia você ser agente de paz, você ter essa sabedoria e tal, e no final do dia você fazer aquela listinha, aquela provinha, né? Opa, aqui ganhei estrelinha, aqui vou ter que pedir perdão. Aqui ganhei estrelinha, aqui vou ter que pedir perdão. Não é algo que eu estou conseguindo ainda fazer todo dia, né? E aí vem o dia que eu faço, eu vi que eu não murmuro, o dia que eu não brigo, né? Por quê? Porque quando chega a noite, que eu falo, caramba, murmurei aqui. Caramba, vou ter que pedir perdão, né? Por causa dessa atitude minha, dessa fala minha. Então, fica muito intencional. Aquele dia a gente fica assim, eu não quero pedir perdão. Eu quero dar estrelinha, né? Eu quero ter ajuda. E aqui em casa, uns 2 anos atrás, eu reparei que eu estava muito histérica, sabe? Muito nervosa. Qualquer coisa que eu ia falar, estava gritando por nada, por tudo. Então, eu combinei com os meus 3 aqui, tadinhos, que quando eu estivesse falando, eles iam olhar para mim e falar assim, mãe, o Aline, né, meu marido e tal, por que você está gritando? Gente, quando eles falavam isso, acabava comigo. Aí eu respirava e falava assim, não, tá bom, eu estou gritando porque a gente não se ouve. A gente não sabe que a gente está sendo rude, tá? A gente sabe que a gente tem que... Eu sou muito prática, então eu quero terminar isso para fazer logo aquilo outro, né? Então, aí eu tinha que parar, respirar e falar, tá bom, olha só, eu estou querendo isso, eu estou querendo aquilo. Então, eu conseguia falar, e eles, ganhou estrelinha. E o menos falar, ô mamãe, você está gritando porque foi diminuindo. Então, a gente também precisa ser humilde para pedir ajuda às pessoas para a gente melhorar a nossa língua, a gente está se melhorando. E nesse meio tempo, né, desses 2 anos para cá, essa questão da submissão, né? A mulher vê muito essa questão da submissão porque essa sociedade machista que a gente vive, a gente quer se defender. A gente quer se defender o tempo todo. Mas quando eu comecei a ler, né? Esqueci o livro que fala sobre como tratar, né? Você fala dos relacionamentos, fala sobre a mulher tem que ser submissa, marido e tal. Se você continuar lendo, submissão não é a pior coisa, não. A pior coisa é o marido ter que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Gente, fica tão fácil ser submissa quando você se sente amada, quando você olha para o seu marido e vê aquele amor sacrificial nas ações, nas atitudes, no dia a dia. Aquilo constrange a gente, sabe, a mulher? Que você também, que aí você começa a entender a missão dele e você começa a estar de acordo com ele. E você, muitas das vezes, você fala assim, caramba, eu fui ignorante com ele, né? E ele me tratou tão bem, como Cristo trata a igreja. Ele foi tão... A gente fica tão envergonhada que a gente muda a nossa atitude até com relação aos filhos, que eu não lembro quem falou de não lidar com os filhos, que a gente tem autoridade com os filhos, né? A gente acaba sendo mais ríspida. E a gente fala assim, caramba, eu fiz isso, fiz aquilo outro, mas fui tratada com tanto amor, tanto carinho. Aí é tão mais fácil você chegar para o filho e falar, olha, eu não concordo com isso que você está fazendo, mas eu te amo tanto como Cristo amou a igreja que eu vou te tratar bem, mesmo não concordando com isso. Gente, aquilo constrange, esse amor constrange tanto que o filho começa a ser submisso também, sabe, aos pais. Gente, é só o Espírito Santo, é só isso, é só o Espírito Santo para nos dar a sabedoria no relacionamento, no dia a dia. É isso. Amém, sensacional, Aline, obrigado. Eu não vou abrir mais a palavra por causa do horário, tá? Mas semana que vem a gente continua com os outros grupos, os assuntos são conexos, então aquilo que você tem para falar aí, segura. Semana que vem a gente traz de novo. Obrigado a todos e a todas aí por esse tempo. Foi maravilhoso estar com vocês, tá? A gente se fala, continuamos compartilhando lá no grupo do WhatsApp, tá todo mundo aí, tá bom? Beijo, até sábado. Valeu, tchau, tchau.